Rapidamente mesmo, até porque não merece, o tema não merece tanto tempo, né? Que foi a participação do presidente Lula ontem fazendo o discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, né? E o fato de aquele discurso ter sido absolutamente ignorado pela mídia internacional, mas sobretudo pela imprensa americana, dá a medida da desimportância do conteúdo, né, do que foi dito pelo presidente do Brasil nessa ocasião. Fazendo lembrar, inclusive, aquela reputação que o Brasil construiu desde o governo Lula de ser um anão diplomático, né? Foi exatamente isso que fez parecer ontem com um presidente fazendo um discurso em que ele passou pano em ditadores amigos, nem sequer citou a questão da Venezuela, com um ditador rastaquera, um criminoso, capaz de fazer o que fez, fraudar um processo eleitoral, e o Brasil simplesmente não se manifestar sobre isso. Temos um presidente do país que é líder do continente renunciando a essa condição para se curvar a um ditador da pior espécie, que é o ditador Nicolás Maduro, e outras ditaduras aí latino-americanas que são da simpatia do presidente do Brasil. Passou pano também no terrorismo enfrentado por Israel lá no Oriente Médio, sempre foi assim, né? Aliás, essa expressão não diplomático, né? Foi citada exatamente por um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do governo de Israel, lá no governo Dilma, exatamente porque a diplomacia na ocasião, a diplomacia brasileira na ocasião, já comandada, né, ainda comandada como é hoje, quem manda mesmo é ele, né, por Celso Amorim, acabou fazendo coro a essa impressão generalizada de que o Brasil, de fato, vive uma situação muito ruim. Temos a diplomacia, dos corpos diplomáticos mais admirados do mundo. É uma diplomacia que forma diplomatas de todo o planeta. Temos aqui o Instituto Rio Branco. Se você for lá neste momento, vai encontrar nas turmas do Rio Branco vários estrangeiros. Eles vêm aqui aprender a fazer diplomacia. No entanto, a diplomacia brasileira acabou subjugada por uma visão míope, preconceituosa, esquerdopata da diplomacia, né? Enfim, o Brasil renunciando a antigas tradições, né? nesse campo. O presidente Lula perdeu a moral de falar sobre Israel, na medida em que até hoje nunca condenou o Hamas pelos ataques que mataram 1.300 civis em 7 de outubro, vai fazer um ano agora, né? 7 de outubro do ano passado, incluindo brasileiros. Quatro vítimas eram brasileiros, né? E eram brasileiras. E apesar disso, o presidente Lula se manteve calado. O Ministério das Relações Exteriores, nas 4 confirmações das mortes dos brasileiros, simplesmente lamentou a morte. Eu digo isso, ouça entre aspas. O governo brasileiro lamenta a morte do brasileiro fulano de tal, em Israel, etc. e tal, sem condenar, nem sequer citou o nome do grupo terrorista, que é da simpatia e das relações de amizade do presidente da República. E agora também na questão do Hezbollah. O mundo inteiro sabe o que o presidente Lula finge ignorar. Talvez até ele nem saiba, né? Porque o que prevalece muitas das vezes é mesmo a ignorância sobre diversos aspectos, né? E o que a gente vê, e as pessoas, inclusive uma mídia majoritariamente simpática a isso, porque se acham de esquerda sem saber nem sequer o que é que isso significa, nem sequer se dá conta de que essa guerra é uma guerra que não é uma guerra convencional. O que é uma guerra convencional? É uma guerra entre países, né? Isso é uma guerra. O que nós temos hoje não são países, é um país atacado, guerreando contra grupos terroristas, né? Portanto, assim, numa guerra convencional que envolve países, esses países são países que se submetem a convenções internacionais, a tratados internacionais que normatizam, que estabelecem limites num processo, numa guerra. E com relação a terroristas, não há isso, né? Terroristas
não observam nenhum tipo de princípio ético, moral, religioso, nada, zero, nenhum princípio humano. O que eles querem é destruir. Terroristas, a melhor definição de terrorismo é a de fazer o mal sem olhar a quem. Faz o mal a todo mundo. E ficam depois plantando notícias reproduzidas tipo efeito manada no mundo inteiro, no sentido de que Israel é malvado, Netanyahu é um bandido e coisa e tal, matou crianças, o ataque fez não sei quantas vítimas, e tudo isso comendo na mão dos terroristas. Quem divulga esses números são números controlados e divulgados pelos terroristas, né? Terroristas que montam suas bases operacionais em subsolos de hospitais, em subsolos no ambiente dentro das escolas, da faixa de Gaza, exatamente para fazer de doentes nos hospitais e de crianças nas escolas escudos humanos. São covardes, né? Agora, por exemplo, em Beirute, quando Israel bombardeou um prédio residencial, o objetivo não era o prédio residencial, era atingir a cúpula operacional do grupo terrorista Hezbollah, que se reunia no subsolo daquele prédio residencial. O Ibrahim Akil, que é um dos terroristas mais procurados do mundo, havia inclusive uma recompensa oferecida pelo governo dos Estados Unidos, 7,5 milhões de dólares, por informações que levassem à sua captura, e ele se reuniu nesse lugar aí com o staff, enfim, com um grupo de pessoas que comandam ou comandavam as ações terroristas do Hezbollah. Israel então bombardeou esse lugar e é claro que acabou produzindo os chamados danos colaterais, como dizem os militares numa guerra, né? Atingindo pessoas inocentes, pessoas civis, né? Que não tem nada a ver com aquilo, com guerra de ninguém, nem com terrorismo, nem coisa nenhuma, mas estavam ali como escudos humanos, né? Feitos dessa maneira, transformados em escudos humanos pelos terroristas. E o governo brasileiro fica alheio a tudo isso, né? Porque sempre prevaleceu o entendimento equivocado, ignorante, de que se trata de uma luta de esquerda contra direita, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com outra, né? O que nós temos ali no Oriente Médio é o Israel na condição de a única democracia da região. A questão é muito menos religiosa e etc. É uma questão, é um desafio. A presença de Israel é um desafio, um questionamento permanente às ditaduras, inclusive do Hamas, que se estabeleceram na região. A Síria, uma das mais temidas e mais cruéis ditaduras do planeta. É claro que eles são inimigos de Israel, porque a presença de Israel como um país democrático, um país que é inclusive uma democracia socialista, um país que tem um parlamento onde você encontra, por exemplo, uma bancada de árabes fazendo parte, com direito a voto, a voz e voto no parlamento de Israel, árabes eleitos pelos árabes e israelenses, enfim, não se sabe ao certo porque o voto é secreto, como numa democracia. E o governo do Brasil acaba se associando ao que não presta na cena internacional, infelizmente, mais uma vez, e por isso foi ignorado o discurso do presidente do Brasil, exatamente isso, né? Reforçando esse triste papel, esse triste conceito, né? Que a diplomacia brasileira acabou ganhando, injustamente, diga-se de passagem, em razão da sua qualificação, de ser um anão diplomático. O único avanço no discurso do presidente foi uma tardia condenação da invasão da Ucrânia. E agora é tarde, né? Depois que ele se colocou ao lado dos invasores, ao lado do mal, agora fica meio difícil recuperar o terreno perdido.